Oi, gente, esse é o ArcCast, meu nome é Adilson e eu vou fazer um episódio sério. A gente tá chamando aqui duas histórias que tem a ver com uma história curiosa, pode ser um episódio sem pauta, onde a gente minimamente deixa eu apresentar quem tá. Márcio Andrade, o Márcio Andrade é um background, o Márcio, e você tá com o escritório. Boa noite, Rafa, boa noite, História 22, é um escritório que várias frentes, vários ciclos. Obrigado pela sua presença, a você para participar. Rafa, a gente fala direto aqui de você, gente. Eu que agradeço, porque eu acredito no podcast de vocês, mas eu tenho praticado muito, né, fazendo minhas trabalhos que eu desenvolvo muito e o ArcCast. Muito bom, obrigado. Tá, que já conhecem, Gustavo, ultimamente com a gente dos episódios, Brutalismo também, né, Guga? Eu também tenho um escritório, o site não tá pronto ainda. Muito bom. Obrigado por conversar com os dois, estou aqui com... Como é que você tá? Opa, beleza? Né? Falta só a gente arrecadar. No meu LinkedIn, do ArcCast, pô, calma. Talvez o que mais tenha pra... Depois a gente tem que fazer essa conta, cheque. Marcinho aqui, né, pela primeira vez, e contar umas galhofas aí, umas underground. Mas antes de tudo, a gente vai pros Citas Más. Leitura de e-mails, comentários. Estou aqui com o Rafa. Como é que você tá? Opa, Como é que passou de Páscoa? Tudo certinho? ovos, muito chocolate, muita criança, né? Tudo bem. Bom, né? Tudo dentro da Tudo normal. dentro. Como é que esse povo faz pra entrar em contato? E-mail para contato, arroba. E você também pode nos encontrar no YouTube, Facebook, Instagram, nessa cartela de Exato. Olha só, por conta de direitos autorais, a gente fazendo algumas edições pais, É, isso aí, a gente... Aquele mesmo, né? exatamente, de podcast não tem a foto. Exatamente. E o seguinte, feiçoaram a checagem da música sem direitos autorais no 50º episódio. Oi, gente, esse é o ArcCast número 248, meu nome é Adilson e hoje a gente volta a fazer um episódio que vai acabar se tornando sério. A gente tá chamando aqui dois amigos nossos para contar uma história que tem a ver com o mundo da arquitetura aí. Pode ser uma história curiosa, pode ser uma história engraçada, e é um episódio sem pauta, onde a gente aqui se organiza minimamente para colocar isso no ar. Então, deixa eu apresentar quem tá aqui com a gente. Primeiro, o Márcio Andrade é arquiteto, só para contar um background. O Márcio, ele é nosso veterano e você tá com o escritório, né, Márcio? História, boa noite, Adilson, boa noite, Rafa, boa noite, Guga. Tenho um escritório há 22 anos em fora e é um escritório que atua em várias frentes, vários cestos de obra. Muito bom. Obrigado pela sua presença aqui e a gente tava doido para chamar você para participar, que a gente gosta muito de você. Eu e o Rafa, a gente fala direto aqui de você. Obrigado por participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Poxa, muita honra, porque eu acredito que eu não sei quanto tempo o podcast de vocês, o ArcCast, existe, mas eu tenho praticamente desde o início que eu escuto, né, fazendo minhas viagens dentro de um desses trabalhos que eu desenvolvo no escritório, viajar muito, e o ArcCast é um dos meus companheiros. Muito bom, obrigado. Tá aqui também o Guga. O Guga eu acho que vocês já conhecem. Gustavo Novaes participa aqui frequentemente com a gente dos episódios de cinema, para falar de brutalismo também, né, Guga? Boa noite. E aí, tudo bom? Eu também tenho um escritório agora, mas como o site não tá pronto ainda, depois eu revelo isso. Muito bom. Obrigado pela sua presença aqui também. Para conversar com os dois, estou aqui com o Rafa. E Rafa, como é que você tá? Opa, beleza? Boa noite, o Guga já é cotista, né? Falta só a gente arrecadar pra distribuir. No meu LinkedIn tá lá como colaborador do ArcCast, pô, claro. Isso aí, muito bom. Talvez o que mais tenha participado, né, dos episódios. Depois a gente tem que fazer essa conta aí e mandar o cheque. Agora, Marcinho, ouvinte, tá aqui, né, pela primeira vez pra gente conversar e contar umas galhofas aí, umas histórias dos underground. Isso aí. Mas antes de tudo, a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Opa, beleza, e aí? Tudo tranquilo? Como é que passou de Páscoa? Tudo certinho? Tudo certinho, muitos ovos, muito chocolate, muita correria, muita gritaria de criança, né? Tudo bem. Tudo normal, né? Tudo dentro da Tudo normalidade. dentro da normalidade. Bom, Rafa, como é que esse povo faz pra entrar em contato com a gente?
Bem, mandando e-mail para contato@arquicast.com, e você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, todos aí nessa cartela gigantesca da Deep Web. Exatamente, Rafa. Rafa, olha só, por conta de uma questão de direitos autorais, a gente está refazendo algumas edições de episódios passados e, rapaz, graças a Deus a gente melhorou muito, viu? É, isso aí, a gente primeiro começa e depois melhora, né? Exatamente. Né? Só que o problema de podcast não tem a foto para mostrar no Instagram, né? É, exatamente. E o seguinte, as plataformas aperfeiçoaram a checagem dos programas. A gente já não usa música sem direitos autorais, acredito que lá desde o 50º episódio, né? Mas aí as plataformas têm revisado isso, e aí a gente, né, claro, né, na medida que vai profissionalizando, vai também ajustando esses sons aí, né? Isso aí, a gente vai se adequando e a tecnologia também melhorou muito, então algumas coisas que a gente consegue fazer, por exemplo, tirar ruído ou até mesmo músicas de fundo para o áudio ficar mais claro e ficar melhor para ouvir também. Então vocês vão, para quem quiser, né, buscar os episódios antigos, vocês vão reparar que alguns episódios estão até com a voz melhorada, outros por conta dessa correção automática podem estar com a voz um pouco mastigada, mas tudo em prol da gente deixar tudo o melhor possível para vocês e para a gente também não ter nenhum problema com direitos autorais, certo? É isso, a gente já tá tão velho que a gente já tá fazendo episódios com versões remasterizadas, olha só. Exatamente. Tá lá no Spotify, né? Como tem vários álbuns, né, remasterizados, o nosso vai ser podcast remasterizado, excelente. Bom, se você não quiser ouvir os comentários do episódio sobre o Pritzker, o 247, é só pular para 7 minutos e 43 segundos. Rafa, temos comentários na nossa postagem no Instagram do episódio sobre o Liu Jiaquan? Temos sim, temos aqui um comentário do Danilo Suzuki, muito bom. Não conhecia a obra dele, mas de cara dá para traçar alguns paralelos com as obras de Ken Kuma, que escreveu, por exemplo, o livro Architecture of the Feet, que é uma crítica à arquitetura monumental e imposta dentro de um dado local, desconectada das características regionais. O uso da madeira por Ken Kuma, especialmente em Ushihara, é justamente uma resposta a essa monumentalização, pois utiliza a mão de obra local e a ideia de construir coisas grandes por meio de elementos pequenos, que podem ser feitos manualmente, como eram feitos os imensos telhados dos templos japoneses dos séculos atrás, né? Famosos pagodes. Danilo, muito legal o seu comentário aqui, obrigado pela sua contribuição. Vamos ver o que acontece, né, com o Pritzker daqui os próximos anos, para ver se o que vai mudar, se não vai mudar, como é que vai ser a trajetória do nosso pêndulo que a gente tanto fala por aqui. A gente também tem um comentário aqui do Samuel Conceição. Ele fala o seguinte: chegou, estava muito ansioso para sair esse episódio. Queria muito que vocês falassem sobre o futuro da arquitetura com a IA ou sobre o distanciamento dos arquitetos com o urbanismo e levantar o questionamento se não está na hora de pensar em separar as profissões, já que muitos arquitetos nem pensam em exercer nada sobre. Samuel, curiosamente, a gente já fez episódios sobre esses dois temas. A gente abordou a inteligência artificial na arquitetura e no urbanismo e também falou do distanciamento dos arquitetos em relação às cidades, né, para questionar como é que tem sido o ensino e a prática do urbanismo nos dias atuais. Inclusive são episódios recentes aqui, então deixa eu até buscar os números dos episódios aqui. Isso, a distância entre arquitetos e a cidade é o Arquicast 241, sobre inteligência artificial, com a participação do Fernando, do Léo Sanches, é o Arquicast 207. Muito bom. Ambos vocês encontram nas melhores lojas do Magazine. Exatamente. Uma coisa que a gente queria comentar também é agradecer a todo mundo que assistiu esse episódio. A gente teve mais de 1.400 visualizações, pra gente é bastante significativo e mostra que o Prêmio Pritzker também está em alta e as pessoas querem conhecer o arquiteto ganhador. Como a gente já falou, nesse episódio é bastante extenso, tem 2 horas aí, mas dá para ir vendo aos pouquinhos. Agradecer também a Márcia que participou, a gente aprendeu muito e muito legal. Obrigado a vocês que assistiram, que compartilharam também. E a gente continua fazendo episódio por aqui. Então vamos lá para o episódio? Então vamos lá para o episódio de histórias, que teve muita coisa curiosa e engraçada, que eu não esperava um episódio tão divertido assim. Valeu, galera. Valeu! Bom, a gente vai começar então com as nossas histórias. Vou chamar o Guga para a gente começar aqui o nosso papo. Guga, conte a sua história pra gente.
por favor. Bom, deixa eu ver. Lembrei de duas aqui rápido, né? Eu acho que eu vou começar com a mais light, que eu acho que eu já contei em algum episódio, mas em 220 e tantas edições, eu acho que não custa nada repetir. Eu me gabava no meu ex-emprego que eu nunca tinha errado nada em projeto. Mas erro verdadeiro, não é uma cotinha que você esqueceu, não é um layerzinho que saiu colorido e era pra ser preto e branco. Não, erro, sabe? Um erro. E eu costumava brincar, ficava me gabando com as equipes de que, pô, não errava e tudo mais, até que um belo dia a gente estava fazendo um auditório e aí tinha que fazer um púlpito no auditório. E sabe quando você, porra, tá naquela e você fala, cara, não fiz nada de legal no projeto, o púlpito eu vou brilhar. Aí fui em igreja pra ver púlpito, fui em salão de beleza que tinha recepção, sabe aquelas recepções que a menina fica em pé ali, orientando fila e tudo mais, né? Gastou dinheiro em restaurante com valet, né? Exatamente. Cara, exatamente, pra ver o tamanho da gaveta, né? Quantas gavetas tem, o tamanho do banco mocho, se o cara senta, se dá pra girar ou não. Falei, cara, vou brilhar no púlpito. Fiz o púlpito, né? Fiz um sketch legal, com papel manteiga, joguei pro estagiário fazer. Falei, ó, só mandar o púlpito pro marceneiro. Tá tudo pronto. Obra comendo, um belo dia a engenheira liga pra mim e fala, Gustavo, vem aqui na obra. Chegou a marcenaria da obra. Cara, quando eu cheguei, o púlpito, eu acho que ele foi executado, sei lá, assim, em 1:30. Acho que ele era o triplo, o dobro do tamanho, assim. A menina errou a escala no desenho. E o púlpito que era pra bater meio que na barriga da pessoa, né, assim, entre a barriga, no plexo solar, assim, ele era muito maior, mas era um erro de escala, porque ele não era só maior, ele era maior e mais gordo também, né, foi proporcional. Então era uma peça assombrosa e, assim, tava todo mundo já, levaram a peça, assim, pra um lugar no trabalho e todo mundo já tava dando risada e quando eu vi aquilo, eu falei, putz, esconde isso! E chamavam as pessoas da empresa pra ver o púlpito. Falei, caraca, não, pelo amor, esconde isso, não dá pra aproveitar. E, cara, não dava pra aproveitar. Não dava, porque a gaveta, sabe, tipo assim, a maior gaveta que você já viu na sua vida? Você tem que usar duas mãos. Né? Ela é toda desproporcional. Eu falei, cara, aí, enfim, a engenheira, todo mundo se acabou de rir, né? E aí, essa história podia terminar aí. Só que não jogaram fora o púlpito. Iam fazer um restaurante, tinha uma reforma numa cozinha, e aí falaram, pô, se a gente virar o púlpito de lado, vira um balcão. Muito bom. E aí virou um balcão, tipo, super desproporcional, mas assim, era um balcão, entendeu? Tipo, era um balcão com uma gaveta vertical, né? Porque você abria a gaveta. Eu sei que, cara, que a gente ficou ainda mais 5 anos na mesma empresa e aquele móvel, ele foi mudando de ambiente. As pessoas foram desmontando ele. Enfim, esse púlpito, o pessoal do trabalho vai ouvir, vai se lembrar dessa história, o púlpito maldito. Isso é pra lembrar, gente, vejam a escala. Às vezes a gente só passa o olho, você fala, pô, o cara não vai errar a escala, né? Erra. É o que você menos espera, erram. Mas só pra saber, em qual momento essa escala foi errada? Quando você desenhou ou quando você passou isso pra obra? Como é que foi isso? Não, então, quando eu desenhei sem escala. Eu desenhei na mão e eu dei pro estagiário. Eu sei que todos os estagiários estão ouvindo agora falando assim, a culpa é do estagiário. Não, a culpa é minha, eu devia ter revisado. Mas eu não achei que a cadeia de erros, né, não fosse colocar a escala, ou o cara também fosse executar uma peça que, porra, não cabe em lugar nenhum, tá entendendo? Tipo o púlpito do Thanos, né? Não, isso se fosse uma obra residencial, cara, era prejuízo, assim, no bolso. Eu tava dentro de uma empresa, era uma obra grande, eu conseguia dar jeito naquilo. A própria empresa nem cobrou. Era meio que um turnkey, assim, a empresa tava fornecendo tudo. Eles nem cobraram, a gente aproveitou em outro lugar. Agora, porra, poderia ser um prejuízo violento. Marcenaria, né, como todo mundo sabe, custa, sei lá, 1/3 da obra marcenaria, né? Nem fala, nossa senhora, custa mesmo. Caramba, muito bom, cara. Você falou que tinha... Eu vou passar pro Marcinho, mas você falou que tinha uma outra história, eu quero saber depois, tá? Márcio Andrade, meu querido amigo. Sua história, por favor. Essa questão que o Guga está contando, né? Que envolve mais a parte de projeto. Eu até separei uma outra história que é, conforme eu comentei um pouco com vocês, essas coisas que acontecem com a gente na arquitetura e tal, né? Então, assim, uma história interessante que aconteceu foi uma vez que teve aqui uma palestra em Juiz de Fora do Gustavo Pena. Poxa, Gustavo Pena é um arquiteto que eu gosto e acompanho o trabalho dele, acompanhava antes também.
E aí ele veio até aqui estudar de arquitetura para fazer. Depois da palestra, naquela palestra foi muito interessante, ele mostrou muita coisa, só que ele surpreendeu todo mundo quando ele terminou a palestra, ele virou e falou assim, olha gente, muito bom, né, a palestra, mas eu queria saber onde que a gente pode ir para a gente tomar uma cerveja agora. Então assim, vocês não esperem, não dá para esperar muito, muito menos de mim do que caso que envolve arquitetura com cerveja também, tá gente? E aí, todo mundo ficou meio assustado, assim, né? Eu já era formado, mas tinha o pessoal da faculdade e tal. E todo mundo, poxa, pra onde que a gente leva o Gustavo Pena, né? Todo mundo, vamos levar o Gustavo Pena pro Bar do Bigode. E aí fomos pro Bar do Bigode. Só pra falar, o Bar do Bigode aqui em Juiz de Fora é super famoso, né? Porque dizem que é o Sim, sim. melhor torresmo do mundo que eles Bar fazem do essa Bigode propaganda. Chororó, né? E não existia, né? Hoje o Bar do Bigode, atualmente, ele tem foi totalmente ampliado, dos dois lados da rua. E quando isso ocorreu, é o Bar do Bigode original, né? É o que a gente chama o Bar do Bigode raiz. Mas aí a gente foi, né? Então foi um monte de aluno, alguns arquitetos, e todo mundo empolgado. Poxa, vamos tomar uma cerveja, Gustavo Pena e tal. E foi todo mundo no Bar do Bigode. Não sei se o Rafa estava nessa época, Rafa. Eu acho que não, tava não. E foi assim. Então, além da palestra que houve, né, dentro ali do Teatro da Federal, depois houve uma segunda palestra. Então foi assim, um papo muito descontraído, muita gente conversando e ele contando muitas histórias, né? Que é aí que eu falo que assim que eu guardei muito foram as histórias que é o pessoal, né, da escola de BH, arquitetura ali, o pessoal, Elo Maia, muito caso dele, Elo Maia, Podestar, e ele contando e escrevendo algumas coisas. Olha, todo arquiteto tem que ser bom cozinheiro, porque quando a gente marcava os nossos encontros, poderia ter um encontro que não houvesse algum tipo de comida. E cachaça com cerveja. E aí, e a gente lá, nossa, e a gente curtindo muito aquilo, vai cerveja, vai cachaça, e ele adorando aquilo, né? Aí me lembro até de um detalhe pequeno, né? Tem a cozinha do bar, ficava num local mais alto, e o único acesso assim que a gente conseguia ter, que a cozinha, aliás, conseguia ter com o salão do bar, era uma pequena janela que devia ter 50 por 50 centímetros. E lá ficava o cozinheiro, né? Que ficava o torresmo, o famoso torresmo do Bar do Bigode. E aí, cara, a gente tirou uma foto. Foi até eu que mostrei para ele, assim, lá, Gustavo, ali que fica a cozinha. Ele, o quê? Quando ele olhou para o alto, era só uma parede cega com esse vão de 50 por 50 centímetros e uma cabeça lá, que era o cozinheiro. Quando ele viu aquilo, cara, assim, eu guardo até hoje a imagem do cozinheiro com a cabeça lá. E ele, cara, isso é muito surreal. Isso é surreal demais. Isso aqui é um bar de gambá. E todo mundo assim, como assim é um bar de gambá? Eu, cara, gambá é a nossa gíria. É a gíria a nossa gíria, nossa, dos arquitetos de Belo Horizonte, pós-modernistas de Belo Horizonte. E qualquer arquiteto que... Aí ele tem os outros termos. Qualquer arquiteto que se preze tem que ser considerado um arquiteto gambá. E a gente pensa, mas poxa, por que gambá? E ele veio explicar, né, que gambá é um bicho que gosta de beber uma cachaça e gosta de estar junto com outros gambás, e ele foi explicando aquilo, portanto, isso aqui é um ambiente de gambá. Depois ele até colocou assim, né, eu pedi para ele, poxa, eu queria sei lá, eu não sei se eu pedi para ele se foi um autógrafo, alguma coisa, na época nem tinha, né, não tinha foto, essas coisas. E ele fez um croquis, cara. E eu tenho esse croquis guardado até hoje no guardanapo do bar. E ele fez um croquis que eu falei, caramba, cara, uma coisa tão assim, espontânea. E ele escreveu no final assim: ao arquiteto Gambá, Marcinho, um abraço. Eu falei, como assim? Você me considera um gambá? Cara, aquele dia pra mim eu ganhei o maior, acho pra mim que foi o maior título que eu já ganhei na arquitetura, assim. Porque ele falou assim, é lógico que você é um gambá, porque eu tinha contado vários casos da minha cidade, de Guarani, sou meio que um embaixador da minha cidade, né, cara? Então, quando eu comecei a contar vários casos, e ofereci cachaça pra ele, e a gente ficou muito assim, conversando, batendo papo, e era uma mesa gigante. E aí ele pegou... lembrei de só um detalhe, outro detalhe pequeno que eu pedi ele no final. Por que eu pedi ele no final? Porque quando veio a conta, naquela época, cara, eu era recém-formado, muito estudante, a conta, cara, assim, sinceramente, eu lembro que veio em torno de, foi 500 e poucos reais. E era como se fosse hoje, sem exagero, cerca de, assim, de 3 a 5 mil reais uma conta no Bar do Bigode. Então eu falei, não, você vai fazer o meu croquis, então, mas você vai fazer aqui atrás dessa conta, porque eu vou guardar a conta para comprovar o valor que a gente, né? E ele fez o croquis e escreveu isso. Ao amigo arquiteto Gambá Marcinho Andrade. Eu falei, cara, e isso para mim, assim, eu considero como um dos maiores títulos meus de arquiteto que eu já recebi, cara.
Então, assim, é um caso que eu guardo e não tive a oportunidade de encontrar com ele de novo. Eu voltei uma vez, eu fui em Belo Horizonte, fui até o escritório de um calculista que trabalha muito com ele, que é o Hélio Chumbim, calculista muito dessa turma lá de Belo Horizonte, né? A Jô Vasconcelos, o Silvio, ele e tal. Mas não tive a oportunidade de reencontrar com ele, que eu até levei essa conta do Bar do Bigode com o escrito atrás, assinado pelo Gustavo Pena. Então, pra mim, isso é muito importante, cara. Aqui, Muito bom. você moldurou essa conta? Você tem guardado? Eu tenho ela guardada, não tá emoldurada, e a última vez que eu vi essa conta assinada lá, como é que ela tava ficando amarelada, eu fiquei preocupado, falei, cara, eu não posso perder isso aqui não. Poxa, um croquis. E ele fez um croquis meu, assim, foi um croquis de um prédio, ele fez um croquis meu. Caramba, E que com a legal. dedicatória embaixo, assim. E para mim é muito importante porque é um arquiteto que, né, sempre gostei muito, até hoje gosto do trabalho dele. Então, realmente, para mim foi muito importante. Se um dia eu der um autógrafo, eu quero dar em croquis também. Agora eu vou fazer isso. Um croquis. Não é verdade, cara? Se alguém me pedir algum dia, não sei se vai chegar nesse caso, mas se alguém me pedir algum dia, também imagino que eu possa dar em croquis, né, cara? Mas aqui, você tem que encontrar, fotografar, mandar pra gente colocar na postagem. Tem que Poxa, eu vou encontrar tentar fazer isso, Rafa. Vou tentar fazer isso. Mas o Gustavo, a gente já entrevistou ele aqui, foi uma conversa super legal, né? O Gustavo é super coração. Né? Pessoa espetacular. Aquele dia ele demonstrou muito isso, porque ele fez questão, né? A maioria do pessoal que estava ali eram alunos, e ele foi, né? Não, eu quero sair com vocês. Se eu não sair com vocês, eu não vou finalizar a minha vinda a Juiz de Fora. E foi muito bom, cara, muito bom, inesquecível. Muito legal. Da ocasião que a gente entrevistou ele, né? Eu lembro só do aperto que a gente passou, porque hoje em dia, pra gente gravar podcast é super tranquilo, as ferramentas que a gente tem, mas a gente já passou muito perrengue com o nosso áudio, com o áudio do convidado também, que às vezes não conseguia captar direito. Eu lembro na época da gente entrevistar o Gustavo Pena, assim, o áudio depois que eu não ouvi recentemente, mas o áudio não tava assim muito bom, porque eu acho que ele tava usando aqueles microfones de conferência, e eu fiquei assim, suando frio. Tem umas gravações que eu faço suando frio, porque eu fico muito medo de dar problema técnico, né? Mas acabou que no final deu tudo certo. Eu acho que ele gostou da entrevista também. E ouvir o Gustavo Pena não é só ouvir um arquiteto, é ouvir um cara que tem muita experiência de vida, né? Então, eu lembro que o Rafael ficou super empolgado também, né, Rafa? Você ficou super empolgado com a entrevista. Foi legal, participou ele e a Laura, né? A Laura Pena. E ele ela sempre fantástica comenta. também, né? Ele sempre comenta assim, não, a turma aqui do escritório acompanha vocês e tal. Então, com certeza alguém vai estar escutando essa história, vai falar pra ele. Quem sabe vocês não se falam de novo depois dessa. Seria muito bom, viu? Seria muito bom tomar mais uma cerveja comendo um torresmo com o Gustavo Pena. Muito bom. Esteja convidado, Gustavo, se você estiver ouvindo isso, você está convidado a vir de fora e repetir a dose, a comer o torresmo e a gente paga a conta, hein? E depois, cara, você vai ter que contar as histórias de Guarani, né? O Massinho me chamava de Guará, né? Porque eu sou de Guaratinguetá, de Guarani, aí ficava, né? Guará. Eu sou embaixador da minha cidade, isso aí é guardado no meu peito. Guarani é a capital. Agora, você lembrou da sua história? Eu lembro que você estava contando em off aqui eu fiquei curioso para saber o final da história. A gente já vai pros proibidões? Não, né? Pera aí, deixa o Rafa contar dele agora, pô. História, cara. Nossa, eu não tinha nem parado isso. Mas só voltando ao Massinho, que o Massinho é mais famoso que o Gustavo Mendes lá em Guarani. Cara, sabe mais história que o Gustavo Mendes. Não, Guarani, eu sou embaixador porque Guarani tem muita gente famosa, é muita gente, cara, muita gente mesmo, então... E quando eu começo a falar de Guarani, eu não paro não, cara, é difícil, hein? Só me explica quem é Gustavo Mendes, gente. É a Dilma. É Dilma, Gustavo Mendes. Tá, o comediante, tá. Ele é de Guarani, eu não Dilma, sabia, de olha só. O maior empresário de meio digital hoje da América Latina é de Guarani. É o João Mendes, que é irmão dele e tá fazendo aniversário hoje. Acabei de mandar uma mensagem pro João Mendes agora há pouco, dando os parabéns para ele. Ele mora em Orlando, mas veio para Guarani para comemorar o aniversário dele. É o maior empresário da América Latina, Smurf. Você tem ideia, assim, ele que é o cara que descobriu o Whindersson Nunes, Carlinhos Maia, empresário dessa galera meio digital, falou em João Mendes. Guarani tem a única pessoa no mundo
que ganhou por 2 vezes o Oscar da moda mundial. É o cara que entrou quando Calvin Klein falou assim, eu estou me aposentando. Ele falou assim, olha, a partir de hoje eu paro com a Calvin Klein e passo toda a parte criativa e de direção de alta moda para o Francisco Costa, que é de Guarani. Muito bom, hein? Que legal. Essa história parece aquelas histórias da escolinha do professor Raimundo, que o cara fala. Porque lá em Guarani. Raimundo Nonato. Não, aquele cara que é o pai da Glória Pires, que faz um cara que era de Barbacena. Barbacena. Não é pequenininha Barbacena? Larga do meu pé, pai. Ó, a Miss Brasil 2000 é de Guarani. É muito. Aí tem mais. Eu não vou ficar aqui, senão a gente vai desvirtuar o nosso assunto. Agora, esse de Guarani que é casado com a cantora, não é outro? Não, é sócio dele, isso, com a cantora lá, a Simone Mendes, né? Ah, não, isso aí já é off, não posso falar, não posso falar mais, não. É outra coisa que eu ia falar de outro cantor. Não, Simone Mendes é a Simone, a cantora? Aquela que tem irmã? Não, não é a Simone que canta o Então é Natal. Não, eu sei, é a outra. É a do sertanejo, né? Sertanejo, isso. Muito bom. Eu ia contar um caso, né? Como eu falei do Gustavo Pena e essa relação, às vezes a gente tem essa questão, né, cara, da mesma coisa que na música, no futebol, seja daquilo que você gosta, você acaba criando, assim, né, vou dizer assim, não sei se a palavra certa não é idolatria, mas uma admiração, né, para uma pessoa, igual eu sou pelo Zico, do meu Flamengo e tudo mais. Então o Gustavo Pena é um pouco disso. Eu vou contar, então, um caso que eu lembrei que agora, o dia que eu me passei por parente do Niemeyer, Oscar Niemeyer, tá? E recebi os pêsames, né, pela morte do Niemeyer, do Eduardo Paes, cara. Que isso? Como é que É o impostor, cara. Explica aí, o que aconteceu? Quando o Niemeyer faleceu, foi aquela coisa, poxa, o Niemeyer, ele esteve em várias, assim, várias não, né, mas ele teve em algumas ocasiões em Juiz de Fora, para palestras, e ele tinha o neto dele, que é o Oscarzinho, que mora em Rio Novo, que é ao lado de Guarani e tal. E aí, cara, eu sempre lamentei muito, poxa, não tive a oportunidade de ir ali conhecer o Niemeyer pessoalmente e tal. Quando ele faleceu, eu estava trabalhando numa construtora, aí eu falei, cara, minha última oportunidade de eu ver o Niemeyer, né? E aí eu comentei com o meu gerente, falei assim, olha, o Niemeyer faleceu, gostaria muito de ir até o velório dele, né? É um ícone nosso e você se importaria? Ele não, de forma alguma. E aí eu liguei para 2 figuras, né, que se tiver escutando o podcast, que é o Alex Baleia, e o Paulinho, né? Cachaceiro também. Também, o Paulinho. E eles, na mesma hora, não, poxa, vamos então, vamos partir, vamos. Só que a gente demorou um pouco para decidir e a gente foi para chegar assim, em cima da hora. Tava acontecendo eu não sei se a palavra é velório, né? Mas ele estava sendo velado, né? Lá no Palácio da Cidade, acho que é o antigo governo do Rio. E a gente chegou, cara. Quando a gente chegou, e a gente foi correndo, mas correndo assim, do nosso jeito, né? A gente foi para o Rio, mas parando em cada ponto. Poxa, tem um local ali que vai indo para o Rio, né? Que a gente só consegue ver ele na ida, ali na Serra de Petrópolis, que não sei se vocês lembram, um restaurante, que ele tem até um pouco do formato do MAC, né? Pô, gente, a gente não pode deixar de parar aqui, não. Eu nunca parei aqui, então vamos parar e vamos lá, vamos prestar homenagem, vamos tirar foto no MAC da Serra. E aí a gente tirou foto, cara, e aquilo só foi atrasando a gente, né? Bom, e fomos pro Rio. E a gente, cara, tá chegando a hora, né, do velório e tal. Eu sei que quando a gente chegou realmente no local, que é o Palácio da Cidade, eles tinham acabado de fechar o gradil. Estava aberto ao público, né, para fazer aquela passagem que as pessoas passam, olham o corpo e vão embora. E a gente realmente estava ali, assim, emocionado, cara, por aquilo ali, né? E a gente implorou pro pessoal que já tinha fechado, os guardas, olha, a gente veio de Minas para poder prestar essa homenagem, nós somos arquitetos, e pelo amor de Deus, não faz isso com a gente, tal. Aí o cara falou assim, então vocês aguardam um pouco que eu vou ver se eu consigo. E já não tinha mais ninguém lá dentro. E ele falou assim, realmente está difícil porque só tem a família agora, uma parte da imprensa, e a gente, cara, não faz com a gente não, a gente só quer ver ele prestar, a gente veio de longe para prestar essa homenagem. E aí ele acabou conseguindo, né? E aí nós entramos lá, vimos a escadaria,
E quando a gente foi entrando pelo salão, né, do palácio, e para poder visualizar, fazer aquela visualização rápida do corpo, e foi isso que a gente fez. Só que assim que a gente passou, o Paulinho me vira para mim e pro Alex e diz assim: olha, vocês querem ficar mais um pouco? Eu falei: não, como assim, cara? Não tem como não, a gente tem que ir embora. Eu falei assim: olha, porque a sobrinha, eu acho que era a sobrinha, né? A sobrinha do Niemeyer, ela é minha amiga, e ela perguntou se a gente quer continuar aqui, prestar homenagem. Eu falei assim: olha, se ela tá falando, quem sou eu para não falar, né? E aí, beleza, eu falei assim: poxa, mas aí ficamos lá, nós, com a família, assim, aquela coisa totalmente restrita, né? E, poxa, o maior arquiteto, né, nosso e do mundo, aquela coisa toda. E aí assistimos ao evento. Ele era ateu, mas teve uma, como é que fala assim, uma prestação, né, de homenagem ecumênica para ele. E a gente ficou ali, assistimos, aí tinha um pouco de crença e tal, e ficamos no meio da família, né? Assim que acabou essa culto ecumênico, né? Aí eles pegaram o caixão, fecharam o caixão e foram levando para poder levar para o caminhão de bombeiros e sair fazendo a caminhada pela cidade, né? Que teve isso, inclusive. E aí, cara, eu tava ali parado, olhando, colocando o caixão, assim, pensativo, né? Que coisa, poxa, tô aqui. E aí me chega o Eduardo Paes, assim, chega perto de mim, me dá um abraço, pega no meu ombro, bota a mão no meu ombro. E aí ele fala assim: olha, meus sentimentos de coração, tá? E aí eu olhei assim pro Alex, olhei pro Paulinho, os dois assim, né, cara? Era uma coisa, né, convenhamos, né, cara? Séria, uma coisa que estava acontecendo, era sério, mas assim, eles estavam com a vontade de rir, cara. E eu falei assim: obrigado, realmente eu tô muito sentido. Eu te entendo. E eles viraram pra mim e falaram assim: cara, o que você é agora? Eu falei: cara, é meu tio, né, cara? Eu sinto essas coisas. Mas foi assim, aí dali a gente saiu super feliz, né, cara? Poxa, conseguimos entrar, além de entrar para poder fazer o que a gente queria, que era só visualizar ali, prestar essa última homenagem. A gente ficou, participamos do culto ecumênico, e foi muito bacana, cara, porque foi um culto ecumênico muito bonito, de várias religiões. Então tinha, se eu não me engano, tinha rabino, tinha candomblé, tinha umbanda, tinha espírita, tinha católico, tinha judeu. Então, assim, foi muito legal, foi muito bacana mesmo, sabe? E a gente acabou participando disso. Então foi uma história que, assim, ela soa como engraçado, mas ao mesmo tempo é uma história que, poxa, é um ícone, né, cara? E você tá ali naquele momento, até que várias pessoas foram lá só para visualizar, como a gente foi para poder fazer isso. Mas acabamos, né? E eu ainda saí como do governador, se eu não me engano, eu não sei se ele foi governador, o Guga me corrige se eu estiver errado, mas eu não sei se ele era prefeito ou governador no Rio nessa época. E é um caso aí interessante também para contar, né, cara? Mas ele era prefeito. Prefeito, então tá. Eu acho que agora é o terceiro mandato, né? Terceiro ou quarto mandato dele agora, né? É governador, se eu não me engano, era esqueci o nome dele. Nessa época era o Sérgio Cabral. Eu acho que era o Sérgio Cabral. É. Muito bom. Excelente história, né? Você não chegou a ser um penetra, né? Porque você estava lá autorizado, mas você foi confundido com a família. E assim, né? É uma história que conecta um pouco de arquitetura, né? Nossa vida com... E, pô, super legal. Vocês tiveram a disposição de ir até o velório e tal. Legal, muito legal. Foi uma última homenagem. A gente não espera que... O Niemeyer vai morrer, né? Não, a gente não espera que essas histórias inusitadas aconteçam, assim. Muito bom. Eu fui de penetra numa palestra do Niemeyer. Eu entrei de penetra, também acho que eu já contei isso em algum episódio. Foi no Rio Centro, acho que não sei se o nome é esse, lá na Barra. E era um evento de arquitetura e tinham duas inscrições. Tinha uma inscrição pro evento, que é como se fosse uma Bienal, e tinha uma outra inscrição que era pro evento do Niemeyer. Eu não lembro se eu tava sem dinheiro, provavelmente, né? Ou se tinha acabado a entrada, alguma coisa assim. Eu sei que eu fui pro evento, me lembro de algumas coisas, e uma delas foi que eu vi o Vectorworks pela primeira vez. Eu fiquei louco pelo Vectorworks, porque lá para 2002, 2003, a interface do Vector já era muito mais bacana que a do AutoCAD. Eu lembro de ter perdido um tempo lá no stand do Vector. E eu sei que quando todo mundo entrou pra palestra do Niemeyer, e aí eu fiquei do lado de fora, eu falei, cara, quer saber?
deixa eu dar uma olhada aqui fora. Dei a volta no pavilhão e vi que tinha uma entrada de staff, né? Vocês conhecem o Rio Centro? São galpões meio que isolados, assim, no meio daqueles estacionamentos, né? Aí eu vi que tinha uma galera, parava ônibus, entrava gente, saía, não sei se era catering de comida, alguma coisa assim. Eu sou muito cara de pau, cara. Eu fiquei enrolando ali, olhando pra cima. De repente eu fui, emburaquei e entrei. Entrei, corredor, quando me dei conta já tava assim, era o Niemeyer a 5 metros de mim, já pra entrar no palco. E eu falei, cara, porra, o Niemeyer aqui. E aí, pô, a galera vai e empurrou aquela... Eu não sei se vocês já chegaram, essa foi a única vez que eu também assisti uma palestra do Niemeyer, que o pessoal bota o flip chart, depois leva a cadeira, né, e tudo mais, e aí ele entrou, e eu assisti a palestra dos bastidores, né, eu tava nos bastidores. 2002, se não me engano, 2002. Se não foi 2002, foi 2001, mas eu tenho quase certeza que foi 2002. E aí eu lembro que eu vi o clássico, né, que ele vai falando, vai fazendo os croquis dele, e aí ele rasga e joga no chão. Cara, quando ele joga no chão, voa uma galera. Eu fiquei meio chocado, assim, olhando, falando, caraca, tipo, isso deve valer ouro, né, cara, o croquis da palestra do Niemeyer, né? Foi bem bacana isso. Foi no Congresso Internacional, Aí, não foi? Aí, eu tava lá, ué. Aí, Só que caraca, eu tava lá no... Esse evento eu assisti a palestra do Peter Cook, do MVRDV, pô, foi maneiraço. Então, eu era muito verde, eu caí meio que de paraquedas em arquitetura. Eu fui fazer arquitetura porque eu tinha um amigo, grandíssimo amigo, que tinha os mesmos gostos, assim, pô, a gente tinha uma afinidade e ele falou, vou fazer arquitetura. Eu não pensei nem 2 vezes. Eu falei, não, eu também vou fazer arquitetura. Então, eu caí de paraquedas no FRJ. 6 meses depois, né, passados os trotes, as festas, as chopadas, as maquetes e tudo mais, quando a coisa começa a assentar, pô, tinha uma galera que já tava muito mais antenada. Tinha uma galera que sabia nome de escritório, porra, tendência, estilo. Eu demorei 1 ano e meio ainda assim pra me ambientar na faculdade. Nesse congresso, né, agora que você lembrou o nome do evento, eu tava perdidão, óbvio que, porra, eu fui no Niemeyer, eu falei, caralho, o Niemeyer eu conheço. Mas eu lembro da galera falando do MRDV, todo mundo queria ver, e, porra, acho até que a garotada tava mais interessada em ver a MRDV do que assistir o Niemeyer. Não, cara, é legal você ter falado isso, que eu não tinha uma história, mas eu lembrei. Indo pra esse congresso, tava indo uns amigos, quem tava dirigindo era o Gustavo D'Agosto, e a gente bateu o carro na Ayrton Senna, acredita? Indo pro evento. Senhora. Aí ele teve que ficar lá esperando o guincho e a gente seguiu. Aí depois ele chegou, resolveu lá, foi mó. Esse evento, cara, eu lembro porque teve um concurso de estudante. E na época eu participei do concurso, mandei, virei aquela coisa, virei noite e tal. E aí, cara, tem uma história interessante, curiosa, que aí estavam as pranchas lá, aí tava a prancha do meu trabalho. E aí uma das que iam julgar os trabalhos era a Paola Berenstein, Jax. E aí tava uma galerinha da Federal da Bahia lá, olhando os trabalhos, e eles passam no minha prancha. E eles começam, cara, descer o pau no projeto, falar mal do projeto. E eu só de lá, será que eu falo que esse projeto é meu e tal? Mas eu nem concordava com o que eles estavam falando mal, não. Mas, cara, isso me marcou. Pô, eu lembrei, cara, a sua história me lembrou de uma história que eu já tinha esquecido, olha só. E eu só lembrei porque ele falou do velório do Niemeyer também. Curiosamente eu não tenho nenhuma história com Niemeyer. A única coisa que eu lembro aqui, eu acho que eu já falei. Eu e o Rafa, a gente tem uma amiga em comum que tinha um apartamento em Copacabana que era do lado do escritório do Niemeyer. Vez ou outra, eu ficava paquerando ali a entrada para ver se o Niemeyer chegava ou saía. Eu lembro só de uma vez que chegou o carro dele, mas eu não consegui vê-lo. Então, a única história que eu lembro, assim, mais perto do que seria o Niemeyer foi essa. Mas eu não... Alguns colegas já conseguiram ver palestra, teve algumas pessoas, inclusive, que foram ao escritório. Tem um amigo meu que tem uma foto com ele, assim, né, do início da faculdade, mas eu nunca tive essa oportunidade não. Até porque, eu não sei se você lembra, Rafa, o Niemeyer, pouquíssimos professores falavam do Niemeyer na nossa época, né? O Niemeyer era um nome meio que... Em Minas, né? Porque, porra, na FRJ, cara, era Niemeyer toda semana, né? Não, mas assim, era um nome pouco falado, assim, porque ele, né, no final da carreira ele recebeu muitas críticas, né, do seu trabalho, então eu acho que não era um nome muito ventilado dentro da faculdade, assim, apesar de todo mundo já conhecê-lo, né? Foi uma época que naquela época que o Silvio de Potestá, inclusive você falou do Silvio, né? Soltou aquela carta, lembra? Uma carta falando mal das contratações. Lembro, sim, lembro. Uhum. Que, pô, ele era sempre contratado como notório saber, e isso não dava oportunidade para outros arquitetos, assim, fez uma carta de lamúria, e foi uma época meio assim, né, que o pessoal começou a... É verdade, sim. Você lembra disso? Mas, assim, é Niemeyer, né, cara? Não tem como
E você sabe que eu me lembro da palestra, ó, vamos ver se você vai lembrar. Duas coisas que eu lembro que ele falou, assim, claramente. Uma que eu lembro que ele falou assim, porque pra que esconder as coisas que a gente faz? A gente tem que dividir, o conhecimento tá aí pra todo mundo, tá no ar. Então, pô, tem que espalhar, a gente tem que ensinar o que sabe e tudo mais. Eu achei uma palestra bem interessante, porque eu esperava uma palestra mais técnica. De novo, eu caí de paraquedas em arquitetura. Eu esperava ele falar de coisas mais técnicas. Mas ele tinha uma habilidade de fazer realmente uma coisa meio que poética, assim, holística, falar de vários assuntos, falar de música, falar da prática. E eu lembro que eu fiquei meio que hipnotizado assistindo, assim, do começo ao fim. Ele era realmente ele tinha uma aura, né? Tem pessoa que tem aura, e ele tinha uma aura, né? E eu não sei se você lembra, Guga, essa palestra foi com o Susequinde. Era ele o Susequinde. Foi com o Susequinde! Putz, cara, agora ficou mais claro ainda. E aí o Susequinde fala, acho que mais até do que ele, falava dos desafios e tudo mais. Porra, cara, eu tô lembrando. Engraçado, eu tô revivendo isso aqui agora, que é uma história que eu já tinha até esquecido. A minha memória é o Susequinde sentado atrás de uma mesa e o Niemeyer sentado num banquinho com o flip chart e fumando cigarrinho e falando. E aí eles estavam meio que conversando. Marcado na sua memória fotográfica, assim. E o Susequinde, ele era novo, né? Se você pensasse bem assim, acho que ele... E na época ele era mais novo ainda, né? Tinha um contraste muito grande dele com o Niemeyer. Eu lembro de notar isso, né? Falei, pô, esse cara novo tá trabalhando com o Niemeyer. Muito bom. Agora eu quero ouvir, Guga, sua história que você falou aí, que tinha revelações bombásticas. Bom, deixa eu contar uma outra. Que eu também vou ter que botar muito dedo aqui pra falar, mas... Os Muff gostam da fofoca, hein? Ela... História bombástica. Solta a vinheta aí, só. Cara, tinha uma vez a gente ia inaugurar um hospital numa determinada rede de saúde. O que acontece? Aqui no Rio, a BNT... ela diz que o pavimento térreo ele pode ser 0 ou T. Eu posso estar enganado em alguma coisa, mas deve ser mais ou menos isso. Quando você faz elevador, a numeração dos andares, né, você bota 0 ou T. Só que aqui no Rio de Janeiro, eu acho que existe uma orientação diferente. Acho que pode ser 1 ou T. Não é 0, é 1 ou T. Enfim, o projeto feito... tudo instalado, festa com o governador, prefeito da cidade, vai no hospital, coquetel, né? E, como hospital, você não inaugura um hospital inteiro, full, né? Você inaugura, geralmente, o piso térreo, é um centro cirúrgico semi-funcionante, e um andar ou outro de internação. Os outros andares estão em obra, parados, você não abre ele em capacidade máxima. Na festa de inauguração, haveria um tour de quem estivesse no coquetel embaixo para pegar o elevador, subir e chegar no andar que estava construído, né? Só que o elevador, ele veio no padrão Brasil, ele não veio no padrão Rio de Janeiro. E o prédio ele ainda tinha uma especificidade que ele tinha meio que um PUC e com estacionamento. Resumindo, veio errado o andar. E a prefeitura tinha pedido para corrigir a placa do elevador. Não dá para fazer isso de uma hora para outra, inclusive é caro. Então as pessoas escreveram num papel, ou seja, o painel do elevador tem lá escrito 0, 1, 2, 3... e as pessoas escreveram do lado com um papelzinho, o que é 1 é 4, o que é 2 é 5. Só que, para piorar, quem escreveu errado também. Resumindo essa história, no dia da festa, 100% das pessoas que entravam no elevador para chegar no único pavimento que estava construído, desciam no pavimento errado, cara. Para piorar, quando elas saíam no pavimento errado, as placas dos andares, elas tinham um número diferente do elevador, porque trocaram o elevador, mas não trocaram as placas. Então, se você se perdesse, ou seja, você queria ir para o terceiro pavimento, você apertava terceiro, você ia cair no quinto. Quando você chegasse no quinto, estava escrito sexto na placa. Cara, você imagine a confusão no dia da inauguração. Esse não foi um erro só meu, não, porque isso é de uma equipe grande, então todo mundo errou nessa daí. De vez em quando eu entro em algum elevador, você já deve ter visto isso. Nunca passaram por isso no elevador que tem um número escrito do lado da placa do elevador? Direto. Eu sempre lembro dessa história fatídica. Aí você não sabe se olha o número do botão ou a placa, qual que tá certo. Exatamente. Muito bom. Quando você estava falando do Niemeyer, então eu lembrei, e até envolve um amigo nosso, Zigurati. Sim, Zigurati. Querido Eduardo Monaca. Vulgo Eduardo Monaca, cara. Teve um Docomomo em Brasília, não lembro o ano. Assim, cada um foi de um jeito. Se eu não me engano, teve ônibus saindo de fora para ir. Eu fui separado, né? E aí, bom, chegou lá, todo mundo se encontrou, cara. E a gente assisti várias palestras. Foi um evento excelente, assim, né? Poxa, eu não sei nem se teve outro Docomomo aqui no Brasil, sabe? Mas aí eu lembro que a gente participou, né, de vários eventos e tal.
E aí teve uma hora que uma mesa onde o pessoal, uma mesa comprida, né? Como é que chama mesmo? Uma mesa que todo mundo senta ali para fazer um debate, alguma coisa. E aí todo mundo saiu, cara. Eu virei pro Zigurati e falei assim, cara, vamos lá naquela mesa para tirar uma foto, como se a gente fosse também, Cara, eu lembro dessa foto. como se a gente fosse palestrante, alguma coisa assim, e era aquele tipo de palestra, todo mundo usava fone, né, para tradução simultânea e tudo mais, cara. Aí ele falou assim, vamos lá, cara, a gente tirou uma foto dessa. E a gente foi pra gente tirar a foto, cara. Eu sei que depois, se eu não me engano, a foto apareceu como se a gente fosse palestrante, alguma coisa do tipo, sabe? E não tinha banco pra gente sentar, cara. A gente fingiu, a gente ficou de meio que de cócora, assim, pra poder tirar uma foto atrás da mesa, do Komomo embaixo, uma coisa assim, o auditório cheio, e a gente tirou foto, cara. E depois, eu tenho essa foto da gente sentado lá, mas eu vi essa foto além da que eu tirei não, que a gente tava lá, né? Que a gente pediu alguém para tirar, a gente viu alguma foto depois, como assim? Será que alguém achou que fosse palestrante também? Poxa, foi um evento a gente almoçando, jantando no Palácio do Itamaraty com o Kisho Kurokawa. Opa, assim, foi um evento top, top, top. E o Zigurati, poxa, tem nem que falar dele, né, Rafa? Às vezes eu falo algumas coisas aqui, gente, que envolvem muita coisa assim, regional, né, cara? Mais do que regional, da cidade mesmo. Amigo muito particular, né? Que às vezes muitas outras pessoas que estão escutando o podcast não vão entender. Mas o interessante é mostrar, porque isso que o Guga falou, que o Neymar falava, não, é tudo importante ver, você ver. E assim, graças a Deus, né, cara? A gente viveu bastante. Viveu. Tony Amaya também, né? Você vai. Ele viveu bem. Cara, é difícil, assim, porque caso de arquitetura em si às vezes tem algum caso ou outro de obra, né, cara, de projeto, igual o Google comprou aí agora, né, do elevador, você coloca, às vezes, um texto e aquilo vai errado para a obra, aquilo, nossa, quanto problema que pode gerar, né? Não, e aquela regra máxima que é o seguinte, tem duas cotas no desenho, uma certa e uma errada. Cara, pô, Murphy ataca sempre aí, porque 100% das vezes a pessoa vê a cota errada, cara, é impressionante. Eu fiquei meio traumatizado com isso, porque eu e a Dilson, a gente trabalhou junto. A gente trabalhou no Fred, pô, os desenhos lá são muito bem cotados e tal. Eu trabalhei no Rui também, cara, os desenhos do Rui, que saíam do escritório do Rui, eu lembro que eu estagiei na prefeitura, antes, isso. Conhecia o escritório do Rui Rezende pelo estágio que eu fiz na prefeitura. Eu lembro que os fiscais da prefeitura davam acesso, porque eles gostavam mais de ler o projeto do Rui do que de ler outros projetos. Falavam, olha que bonito, olha a diferença de pena, olha como é que tá cotado, e vários outros projetos ficavam lá, fora de fila, esperando, mofando. Isso me marcou, e eu sempre tive uma preocupação com o desenho e tal, com a representação, né, com o que você tá dando pra ver, e dependendo de quem é que vai ver esse desenho. E eu lembro, lá no Fred, pô, a gente também tentava fazer o melhor possível e cotar direitinho, mas eu lembro que quando eu fui pra Reddor, eu comecei a eliminar a maioria das informações do desenho, porque o desenho ele passava na mão de muita gente e reverificar essas informações, muitas das vezes tinha informação duplicada, cara, especificação de fórmica, tinta, que às vezes estava escrito 2 vezes, eu comecei a fazer o contrário, eu comecei a tirar isso do desenho. Falava, gente, não quero mais informação no desenho, só na legenda. Ou cota, cara, cota o mínimo possível. Não repita um desenho 2 vezes e a mesma informação com cortes diferentes, porque isso vai gerar dúvida. Toda vez que acontecia, a pessoa usava a cota errada, a informação errada. É inacreditável, cara. Parece que foi feito para dar errado, né? Pô, pra dar errado, né? Impressionante. E hoje em dia eu vejo muito pouca preocupação com essa... Existe um excesso de preocupação com os 3Ds e o desenho técnico mesmo, né? Ele fica carente de informação. Eu não sei se as pessoas acham assim, não, mas está aqui, uma imagem fala mais do que cotas, né? E não é, né, cara? Desenho técnico o próprio nome diz, né, cara? E é muito louco que muitas vezes, assim, você tem lá a apresentação com 3D e o projeto às vezes está um pouco diferente, você tem que manter o que está no 3D. Não pode modificar o 3D, não. Você tem que modificar o projeto de acordo com a apresentação que você fez. E por mais que tenha lá aquela pequena observação, né? Imagens meramente ilustrativas, né? Exatamente. Uma vez eu fiz um projeto para aquela loja Sacada Barrobó, é o grupo, né? Eu já contei essa história também, que eu cheguei na reunião, eu não levei nenhuma planta, eu só levei 3D. Eu falei, pô, eu vou arrebentar essa reunião. Pô, falei uns 3Ds arrumadão, bonitão, PowerPoint. Cara,
que dificuldade foi fazer entender sem ter uma planta pra você rabiscar. Isso aconteceu, eu não era nem formado ainda. A outra pessoa que estava comigo era formada, eu estava trabalhando num projeto ajudando essa pessoa, ela era arquiteta responsável, né? Eu estava ali participando do projeto. Lá em 2000 e pouco, quando a gente dominava essa parte tecnológica e os arquitetos mais velhos não sabiam fazer, né? E eu levei, eu falei, não, pode deixar, eu apresento, eu vou levar tudo. Cara, foi uma dificuldade pra ver coisas básicas. Eu lembro, por exemplo, de inclinação da rampa. Pô, não tem, né? O 3D mostra o desenho, mas não tá ali quantos graus tem, qual a distância, qual o comprimento, onde vai fazer a curva, onde não vai. Pô, eu me senti mal, sabe? Porque você tava na reunião, você não tinha uma coisa técnica pra mostrar. E eu tava sendo perguntado coisas técnicas. Só aconteceu dessa vez. Dali em diante, nos últimos 24 anos, nunca mais cometi esse erro. Sempre planta pra rabiscar, planta pro cliente, planta pra quem tá vendo, e vamos rabiscar, é isso aí. Vocês estão falando disso, tem até uma história de planta, mas aí acho que pra fechar. A gente fez um projeto num condomínio fechado, cliente assim, aquele que chora bastante, né? Chora e chora, tal, não sei o quê. Não, beleza, fechamos, fizemos o projeto e na época a gente vendia não só o projeto, mas acompanhamento de obra, gerenciamento e tal. Pô, e fomos ajustando o preço para poder, não, beleza, vamos fazer e tal. No fim das contas, ele fechou um valor. A gente mandou mal também. A gente fechou um valor mais acessível na garantia de que ele fecharia o gerenciamento. Aí no meio do caminho ele desistiu. Aquelas histórias, né? Mas beleza, fizemos projeto, entregamos detalhadinho, pacotinho bonitinho. Todos os processos de aprovação no condomínio também, porque o condomínio é muito enjoado, né? Eu não vou falar aqui o condomínio, mas é aquele condomínio que analisa mesmo o projeto de forma, né? Vai na lupa e pô, tudo direitinho e tal. E aí, tá, beleza, entregamos o projeto, passam 1 ano e meio, 2 anos, o cara me liga. Ô, Rafael, como é que vocês fazem aqui um corredor de 60 centímetros? Aí na hora bateu um gelo, assim, daquele gelo no coração. Eu falei, meu Deus, o seu corredor de 60 centímetros e tal, não é possível. 2 anos depois, né? Ele falou, não, pode deixar, eu vou aí na obra pra ver. Aí eu chego na obra, cara, a obra, uma zona, tudo zoado. Aí entra no barracão lá que tá com os projetos, o cara tava executando a alvenaria com projeto de prefeitura. E projeto de prefeitura a gente elimina as cotas, né? A gente não põe cota, a gente põe as cotas básicas e tira tudo. E o cara lá, cara, o encarregado de obra, fazendo alvenaria, medindo no escalímetro, cara. Nossa, mediu errado. E aí o cara mediu errado e fez errado a alvenaria. Aí eu cheguei lá, fotografei e falei assim, ele executou errado, ponto. E fui embora pra cá. E a vontade de falar assim, viu, né, cara? Se tivesse contratado a gente e tal. Mas no fim das contas, aí ele finalizou a casa, ficou bonita e tal. Nunca chamou a gente pra ir lá ver. Ó, mas você tá Olha falando só. isso, não tem 6 meses que uma obra que eu tava vendo, sabe aquela perninha da cota? Quando você puxa a perninha da cota? Aí, se você pular a parede, sobra um espacinho, né? A pessoa que tava fazendo olhou, achou que aquilo era uma parede por conta da conformação do desenho que a cota tava. Cara, tinha uma parede em forma... A cota afastada, a parede estava construída. O que a pessoa achou que fosse. E eu vou te dizer, foi um erro legítimo. Quando eu olhei, óbvio que eu olhando a planta, jamais acharia que aquilo era uma parede. Mas quando eu vi construído, tinha uma parede, cara. O cara tá fazendo uma parede de alvenaria, tá? De alvenaria. Por que parecia uma parede? Porque era uma cota de teto refletido. Então, a cota estava no meio do ambiente. Essa história é bem emblemática para as pessoas entenderem como é que é a vida real. Depois que eu vi a parede construída e eu olhei o desenho, eu falei, cara, dá pra errar. Entendo. Entendo, dá pra errar. Caraca. Nossa, graças a Deus eu não passei por esse tipo de problema, né? Eu quero comentar só um caso que veio na cabeça, cara, assim, mas é muito rápido porque esse negócio quando a gente não entende as coisas, né? Uma vez eu tava coordenando a obra de uma fazenda, a construção de uma fazenda, assim, gigante, uma sede da fazenda, projetaço, assim, projeto de milhões, isso tem 20 anos atrás. E aí o construtor, cara, ele inventou lá esse negócio que o Guga falou, ele não entendeu muito bem qual que era o revestimento da viga, e aí a viga era uma viga de madeira, só que ele fez a viga de concreto, e a fazenda era toda feita com madeira de demolição e tudo mais. Cara, ele por conta própria pegou e fez uma capa de madeira nessa viga, né, pra ficar parecido. E aí, eu lembro bem disso, que eu não sabia muito bem inglês, né? Eu até hoje também não sei tanto assim, mas ele virou e falou assim, não, porque aqui eu dei uma solução, eu fiz uma viga fake. Só que ele falou isso bem empolgado, cara. Eu não vou falar o construtor, que ele é muito conhecido, sabe?
puta de um construtor, faz obras excelentes. Só que quando ele falou isso, cara, ele falou assim, eu encapei e fiz uma viga fake. Só que eu pensei assim, cara, eu não fazia a mínima ideia do que era fake. Eu achei que ele estivesse brincando. Não era época de fake news ainda. Não tinha fake news. Eu achei que ele estivesse falando assim, brincando comigo. Eu falei assim, né? Fake da dó, né? Ficou feia mesmo. Cara, ele olhou pra mim assim, cara. Eu não entendia, cara. Eu te juro, assim, eu não sabia o que era fake. Eu falei, Aí eu falei assim, tá zoando, Não, é realmente fake da dó, né? Mas você vai tirar isso aí? Ele olhou pra mim, cara, e ele tava todo empolgado que ele tinha dado a solução no projeto, sabe? Capou a viga de concreto com madeira e falou, pô, fiz uma viga fake. Né? Entendi, fake da dó, né? E tava feio mesmo? Pô, ficou horrível, cara. Todo cheio de emenda, cara. Ninguém ia Muito imaginar bom. que aquilo ali era uma viga de madeira, assim, de uma viga de madeira de demolição, porque você via as emendas. Ele não fez assim, meia esquadria nas quinas, sabe? Botou topo com topo e cheio de prego. E eu falei com maior sinceridade, cara, com ele, assim, eu não falei, né? Cara, ele me olhou com uma cara assim, sabe? Pronto, aí depois, cara, depois que eu falei, caramba, que eu descobri que era fake, eu falei, caramba, cara, acabei com a solução dele. Aí você tá vendo outra coisa, vê fake, aí você vê falsa, aí acende aquela luz assim. Foi assim, Rafa. Não foi muito tempo depois que eu vim a descobrir, porque ficou aquele papo da fake, aí depois eu falei, cara, é isso que ele tava querendo dizer então. Caramba, e eu falei na cara dele, fake da dó, né? Mas, ó, Márcio, peraí, você falou de fake, me lembrou de uma outra coisa agora. É bom contar a história que você vai lembrando de outra. Eu e um arquiteto chamado Suyá, a gente tava fazendo uma empresa aqui no Rio. Era a sede, né? É um dos carros-chefe que a gente faz muito, é essa expansão corporativa, né? E aí a gente, projeto pronto, tinha uns amadeirados, toda a ideia era ter aquele clean amadeirado, né? Então, pô, você faz porta, o alisar, o amadeirado que vai estar na parede da sala de reunião, você vai fazendo os detalhes. O fundo da recepção, o teto, você vai seguindo aquele tom de madeira, beleza. Projeto pronto, 3D impecável, e aí você tá confiante do projeto, né? Fez o projeto, viu o 3D, você tá confiante do projeto. Começa a obra. Cara, fala, pô, você vem na obra? Eu falei, não, no contrato tem visita, a gente não tem custo nenhum, a gente visita a obra. E eu fui sem a Suyá, que era a arquiteta que tava fazendo comigo, só foi eu no projeto. Cara, quando eu cheguei na obra, o cara falou, não, olha só, fiz uma economia boa, porque ao invés de usar esse amadeirado, eu encontrei um cara que ele faz no verniz, imitando madeira. Cara, ele fez isso em tudo na obra. Verniz. Passou verniz nas portas, na parede, para imitar, entre aspas, madeira. Você imagina um projeto que a cara do projeto é aquele amadeirado monolítico, assim, né? Você não vê nem as emendas, assim, de nada. O cara fez com um peão, com verniz, assim, fosco, horrível. Eu olhei, eu fiquei em choque, porque aquilo matou o projeto. E aí você pensa, caraca, vai terminar essa obra? E, pô, não foi isso que eu projetei, sabe? E pra piorar, todas as luminárias que a gente tinha chamado empresa pra ver LED, spot e tudo mais, o cara, pô, que era um empresário de outro segmento, quase que eu falo qual o segmento dele também agora, ele é de outro segmento, ele tem outro ramo, e ele pegou, cara, a lâmpada tubular fluorescente 6.000K e espalhou no projeto inteiro, que tinha, pô, um projeto luminotécnico meu, porra, cara, o projeto foi completamente destruído. Eu lembro que quando eu voltei dessa visita de obra, eu cheguei pra Suel e falei assim, não vá na obra, você vai ficar chateada. E tipo, vamos abandonar daqui, sabe? Não está sendo executado esse projeto. E a gente abandonou. A gente chegou em certo ponto que a gente falou, olha, a gente não quer mais fazer parte. Não foi isso que foi combinado. Vai ficar o nome e tal. E eu nem sei que fim levou. Caramba. Histórias de desastre em obra, né? Bom, pessoal, depois dessas histórias aqui que rendeu bastante, né? Foram mais de uma de cada um, foram 4, 5. A gente vai para nossa rodada de dicas. Vou chamar aqui o nosso convidado estreante, Marcinho. Dá sua dica pra gente. Eu vi um documentário que ele, apesar dele já ter, se eu não me engano, foi 6 anos dele, mas até hoje, assim, e eu assisti, por coincidência, assisti essa semana, Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore. Quem puder, se alguém assistiu naquela época, assiste de novo, porque você vai ver tanta coisa que... E a gente também, né, às vezes, é responsável por muita situação urbana, por soluções tecnológicas na arquitetura,
como que a gente realmente, assim, sustentabilidade, ela não é uma coisa, não é um modismo, não foi alarmismo, não foi nada disso, pelo contrário. Então, assim, assiste, quem nunca assistiu, assista, e quem já assistiu, assiste de novo. Vocês vão ver como que é atemporal aquele documentário. Muito importante. Muito bom. Vou chamar o Guga. E aí, Guga, só a dica pra gente. Eu vou dar 2 dicas, uma é inédita. Todas as vezes que eu participo do ArcCast, eu falo que eu não tenho Instagram. E aí agora eu fiz um Instagram. Então, quem quiser me seguir no Instagram, agora... Não tem nada, tá, gente? Vocês vão lá, só vai ter minha cara só. Não tem absolutamente nada, mas como eu tô abrindo um escritório, não sei quando que vai ao ar, mas... Talvez quando o episódio estiver ao ar, o site também já vai estar no ar. Então é Gustavo_S_Novaes. E aí eu vou começar a bater um papo lá, aparecer mais. O Márcio também tem Instagram, ele não falou o Instagram dele, mas ele também tem Instagram. Eu tenho que começar a aprender com todo mundo que tem escritório como é que é ter uma presença digital, porque eu tenho nula presença digital. E eu também tô no LinkedIn, aí já é direto, é Gustavo Novaes direto. Tomei uma tarefa pra mim de começar a escrever uns artigos, uns textos mais ágeis, assim, mais curtinhos, e tô gostando de escrever, até pra fazer eu gosto do LinkedIn porque ele é meio que focado, né? Não tem dancinha, não tem... Você fala meio que de uns assuntos específicos, e a galera comenta. Eu gosto do LinkedIn. Apesar de ser uma rede onde a maior parte das pessoas fica meio que no mundo de fantasia, de vitrine, tudo que eu faço é legal, né? Mas eu acho legal você ver o currículo da pessoa, ver onde ela trabalhou, e quando ela tem um papo aberto, como eu tô tentando fazer lá no LinkedIn, eu acho bacana, você conta umas peculiaridades de mercado. Então, a minha dica são os meus textos, tá? Essa que é a dica de hoje. Muito bom. A gente encontra lá no LinkedIn, no seu LinkedIn, né, Gustavo? É. Vocês conseguem achar o LinkedIn do Gustavo pelo nosso LinkedIn lá no ArcCast. Inclusive, é uma coisa que a gente não anuncia tanto, mas a gente fez no LinkedIn tem mais um mês, mais ou menos, né? Compartilha nosso conteúdo por lá também. Vou chamar o Rafa. Rafa, sua dica pra gente. Bom, minha dica é uma dica mais suave hoje. A Demolidor Reborn. Muito bom. Vocês já assistiram? Cara, é bom mesmo. Eu tô ouvindo Mixed Feelings. Eu gostei, cara, porque eu gostava da pancadaria da outra série e dessa vez me pegou de surpresa porque não é tanta pancadaria assim. E o roteiro é muito bom, cara. Muito legal, gostei. Só assim, foi terça-feira agora, foi o último episódio, que eu fiquei um pouquinho frustrado. Achei que ia acontecer mais coisas e tal, mas vale a diversão, né? A gente fica aí bitolado, só falando de trabalho aí. Aí o Demolidor. Teve essa coisa, né, de migrar pra Disney e tal, né, porque eu não sei muito bem a história, mas eu sei que eles pararam a produção quando tava na Netflix, né, aí agora retomaram a produção já no guarda-chuva da Disney. Da Marvel, Disney Marvel, né? Disney Marvel, Porque acho que era do Netflix. Dizem que o Rei do Crime é um show à parte. Aquele cara nasceu pra esse papel, né? Aquele cara é muito bom, muito bom. É muito legal quando um ator consegue pegar um personagem, como foi com o Coringa, assim, dá um ar. Ele consegue ser fiel ao personagem, mas ao mesmo tempo ser autêntico. Você acredita naquela atuação ali. Uhum, sim. Vou deixar minha última dica aqui que o Gustavo falou, e é o meu Instagram, né, do escritório, no caso, que é Márcio Andrade Arquitetura. LinkedIn é a mesma coisa, Márcio Andrade Arquitetura, acredito que seja. Uso mais o Instagram mesmo, mas tem site, né, página no Facebook, e aí lá, tanto a parte de alguns projetos, algumas coisas de obra, não é nenhum Instagram profissional, eu digo no sentido de um pouco de cada coisa. Igual foi o nosso papo aqui hoje, né? É uma coisa bem descontraída, não é... Hoje, até brincaram comigo hoje na obra, você quer ficar famoso no Instagram? Eu falei, não, eu quero compartilhar coisas, eu quero compartilhar e... Pô, pois é, eu também eu fico nessa vibe, eu não consigo vender alguma coisa no Instagram, eu gosto de bater papo, eu gosto de mostrar algumas coisas e tal. Eu fui orientado a não, quer dizer, óbvio que eu fui orientado a fazer tudo que todos esses marketing de tráfego dizem que é pra fazer. Quero fazer isso. Aí, sabe quando você fica meio que travado? Não queria fazer isso. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer desse perfil aí, meu. Muito bom. Bom, minha dica vai ser a seguinte. Tem um tempo que eu tô acompanhando, eu tô muito rato de YouTube, né? Eu vejo muita coisa no YouTube, YouTube é minha TV hoje. E eu
tenho assistido muito um canal que o Gustavo vai até achar engraçado, porque entrou em discussão outro dia com um grupo de amigos no grupo WhatsApp que a gente tem, que é um canal muito interessante, que é o Central Pandora. O Central Pandora... tá rindo, saber que ele ia rir. A proposta do Central Pandora é falar sobre ficção científica, filmes de ficção científica, livros, e é um canal que tem muita coisa legal, assim, que eu curto muito ficção científica e esses assuntos, né? Mas tinha uma discussão engraçada num grupo que a gente tem, né, sobre o canal, que a gente tava discutindo não o conteúdo, a gente tava, não, mas eles têm que aparecer assim, tem que aparecer assado, tem que olhar o cenário e tal, a gente ficou discutindo o cenário do Central Pandora, é muito engraçado, assim. Eu não vou conseguir expressar a conversa aqui, porque não tem nada a ver, mas o conteúdo do Central Pandora é muito bom, é muito legal, então eu recomendo aí o Central Pandora para quem quiser ver o canal no YouTube deles, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu agradecer então a vocês aqui, é curioso porque esses episódios que a gente meio que não tem uma pauta, né, a gente chega aqui com, vamos contar algumas histórias, vai rendendo pra caramba e é super divertido quando rende episódio tão legal assim, a conversa flui. Então deixa eu primeiro agradecer aqui o Márcio Andrade. Márcio, obrigado pela sua presença aqui, com certeza a gente vai chamar mais vezes para conversar não só sobre causos, mas sobre arquitetura e outras coisas também, tá? Obrigado. Ô, Smurf, Adilson. Segundo ele, pessoal, eu que fui o responsável por esse apelido de Smurf. Pode ser que sim. Exato. Mas, Adilson, vou botar uma aqui de fã e você, o Rafa, com o ArcCast, que já não é de hoje, há tanto tempo que vocês fazem esse trabalho, teve a época que a Lili e a Aline também participou muito. Então, assim, cara, já fez muita companhia pra